Olá, estudante, tudo bem? Neste vídeo vamos falar sobre o livro O Aprendiz do Oriente, de Luiz Vassallo, com ilustrações de Fernando Vilela. Para isso, selecionamos alguns tópicos principais do paratexto que você encontra no fim do livro. Vamos começar nossa conversa falando um pouquinho do autor e do ilustrador. Luiz Vassallo nasceu na cidade de São Paulo em 1975 e escreve histórias para crianças, jovens e adultos. Além disso, trabalha como editor de arte para livros infantis e juvenis. Para escrever O Aprendiz do Oriente, Vassallo aprofundou seus conhecimentos sobre a Idade Média e estudou a língua e a cultura árabes, usando esse repertório na construção da história. Fernando Vilela é artista plástico e desenvolve trabalhos com diferentes técnicas como gravura, desenho, colagem, fotografia, escultura e instalação. Fernando também é autor e ilustrador e tem livros premiados e publicados em diversos países. Suas obras fazem parte de importantes coleções como a do MoMA, em Nova York, e a da Pinacoteca do Estado de São Paulo. O aprendiz do título é Augustin, um jovem europeu que participa das cruzadas como escudeiro, vai parar no Oriente Médio e acaba virando aprendiz de medicina com um dos maiores pensadores e médicos do seu tempo, Maimônides. Vemos que a história de Augustin tem como pano de fundo não só o movimento das cruzadas, como principalmente a cultura e a ciência da civilização árabe-islâmica. Para alguém como Augustin, engajar-se nas cruzadas era uma forma de escapar da condição servil que era hereditária. Na Europa do século X ao XIII, predominava o sistema feudal. A sociedade era estratificada, dividida em duas camadas básicas: a elite, composta pela nobreza e pelos membros do alto clero, e a camada dos pobres, formada pelos servos. A elite possuía terras e poder político, ao passo que os trabalhadores eram camponeses explorados, presos para sempre à terra do senhor feudal. O Aprendiz do Oriente é um romance histórico, ou, como diz o próprio autor, uma narrativa livremente inspirada em diversas fontes históricas. Isso significa que Vassallo combina fato e ficção. Augustin e suas aventuras são criações do autor, mas se baseiam em elementos da realidade medieval. Vassallo pesquisou documentos sobre grandes fatos da história, como a Terceira Cruzada. As batalhas e seus personagens principais, Ricardo Coração de Leão e o Sultão Saladino, foram extraídos de textos dos cronistas medievais, mas recriados ficcionalmente. De outro lado, personagens como Cloter e Said, além do protagonista, são totalmente inventados, embora os dados históricos funcionem como subsídio e alicerce para sua criação. A narrativa também se alimenta de uma história dos costumes, da vida privada e da mentalidade de homens e mulheres medievais, incluindo detalhes sobre vestimentas, artefatos, higiene e alimentação, entre outros. Agora, vamos falar um pouco dos componentes essenciais do romance como gênero literário, comparando-o, sobretudo, com o conto. Ação. O romance é uma narrativa mais longa do que o conto. Isso significa que o autor tem tempo e espaço a mais para desenvolver os acontecimentos, ao contrário do conto, no qual prevalece a unidade de ação. Além disso, em O Aprendiz do Oriente, o núcleo central da história se desdobra em subconflitos. Espaço. O romance se passa em diferentes cidades da Europa e do Oriente Médio, o que seria impraticável em um conto, onde predomina também a unidade ou limitação de espaço. Tempo. Da mesma forma que o espaço, o tempo no romance pode ser trabalhado de modo expandido. A história de Augustin é de longa duração, porque envolve o aprendizado de uma vida inteira. Vai do seu nascimento, provavelmente em 1176, até a sua morte em 1246, ou seja, aproximadamente 70 anos. Personagens. No romance, o autor pode trabalhar com uma grande variedade de personagens, principais e secundários. Vassallo, dessa forma, também aproveita para aprofundar detalhes sobre seus comportamentos, como o que teriam dito, sentido ou pensado.
O narrador merece destaque por ter características bem peculiares. É um narrador personagem, mas que só revela sua identidade e sua participação ativa na história no final do livro. Ele é Hibert de Beaulieu, aluno de Augustin. Embora se manifeste em primeira pessoa no início e no final da obra, na maior parte do tempo ele é um narrador onisciente, ora neutro, ora mais próximo de Augustin, mas sempre narrando como quem tem acesso aos pensamentos e sentimentos das personagens, por meio do discurso indireto livre. As Cruzadas foram expedições de guerra promovidas pela Igreja Católica durante a Idade Média, com o objetivo principal de combater os povos vistos como inimigos do mundo cristão. No Oriente Médio, os cruzados, identificados por uma cruz em suas vestimentas e também chamados de soldados de Cristo, lutaram para conquistar Jerusalém e outros territórios da chamada Terra Santa. A terceira delas, assunto do livro, foi a mais popular de todas e também a que mais seria recriada em filmes e livros contemporâneos, por conta do enfrentamento de dois grandes líderes, Ricardo Coração de Leão e o Sultão Saladino. As motivações do Ocidente não eram apenas religiosas. Havia também interesses econômicos, sociais e políticos em jogo. Muitos aventureiros, criminosos e miseráveis também tentaram a sorte nas expedições. No livro de Vassallo, essas figuras são representadas por Huon, que vasculha os corpos dos mortos em busca de itens valiosos. Outra curiosidade mostrada no romance é que as expedições incorporavam mulheres, crianças, mercadores, artesãos e demais prestadores de serviço. Bem, por enquanto é isso. Não deixe de ler o paratexto, pois nele você vai encontrar de forma mais completa e aprofundada os temas deste vídeo, além de outras informações. Boa leitura!